Oi gente, eu sou a Sara e você está no canal Professor Concurseiro. O vídeo de hoje é a aula 3 da série Tendências Pedagógicas e Teorias Pedagógicas, segundo Saviani e Libânio. E essa aula de hoje é sobre a pedagogia tecnicista. Vai ser uma aula bem completa para que você realmente compreenda essa pedagogia, porque eu sei que muitas pessoas confundem com a pedagogia tradicional. Então já clique em gostei, se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo novo, porque eu sempre estou postando vídeos de conteúdos pedagógicos para concurso. Bora para a aula! O material de estudos em PDF dessa aula está aqui embaixo na descrição. Vocês podem baixar e ir grifando, e marcando, porque tudo que eu vou trazer nessa aula de hoje está nesse material de estudos gratuito em PDF. Bom, antes de mais nada, eu preciso trazer aspectos históricos da pedagogia tecnicista, para que você não meramente grave conceitos ou memorize palavras-chave, mas que você realmente compreenda a essência da pedagogia tecnicista. Assim, quando você for resolver questões, você não vai ficar preso àquela palavra-chave, será que está falando sobre pedagogia tradicional ou é outro tipo porque você não compreendeu a palavra? E isso vale para qualquer coisa que você for estudar na vida, porque às vezes a gente se prende a conceitos, a palavras-chave, e na verdade a gente não compreende o que é aquilo. E isso não é nada diferente da pedagogia tradicional que as pessoas tanto criticam. Então, se você está gravando conceito, se você está gravando, memorizando palavra-chave de conteúdo, independente de qual área do conhecimento você está fazendo errado. Você tem que entender, porque assim, como eu disse, independente do termo que a banca for trazer na prova, você não vai errar, porque você vai saber o que é aquele conteúdo, os aspectos históricos, as implicações sociais, as implicações políticas, e assim vai ficar muito mais fácil para você no momento de você fazer questões. Então vamos abordar primeiramente os aspectos históricos da pedagogia tecnicista. Bom, é importante você saber que a pedagogia tecnicista tomou forma aqui no Brasil durante o período do regime militar, pela década de 60, mais precisamente após 1964. E como a gente já viu na história, esse período foi marcado também pelo entrelaçamento entre o governo estadunidense, norte-americano, e o governo brasileiro, mediante acordos, acordos na educação, MAC-USAID, entre outros acordos. Diante dessa união, veio também empresas internacionais aqui para o Brasil, indústrias multinacionais, e com essas empresas veio também um novo modo de organização, um novo modelo organizacional. E diante disso também, houve a necessidade de formação de mão de obra qualificada, formação de trabalhadores para essas empresas. E de acordo com Saviani, foi com o lema Desenvolvimento e Segurança que os militares começaram a se atentar para a educação brasileira. E eles perceberam que havia naquela época um número reduzido da população atendida em idade escolar, além da alta taxa de evasão escolar e de repetência. Portanto, todos esses aspectos evidenciavam a baixa produtividade do sistema educacional brasileiro daquela época. Então, a necessidade de formação de mão de obra, somada com o objetivo que eles passaram a ter de elevar o nível de produtividade da educação, levou a educação a tomar novos moldes, aderindo a um novo modelo de organização, que era o mesmo da organização fabril, das fábricas, a fim de tornar o processo educacional mais eficiente e mais eficaz, como eles acreditavam que também era o processo das fábricas, que era do taylorismo e do fordismo, em que o trabalhador devia se adaptar ao ritmo do trabalho, ocupando seu posto na sua linha de montagem, como a gente já viu naquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que cada pessoa, cada trabalhador está ali naquela linha de montagem, exercendo a sua função, a função que lhe cabe. Cada pessoa tem uma função específica. Assim, transpondo esse modelo de organização para a educação, entendemos que a função do professor é meramente de ensinar, a função do aluno é meramente de assimilar, de receber o conhecimento transmitido pelo professor, e a centralidade que antes, era no professor, na pedagogia tradicional, e era no aluno, na pedagogia renovada, na pedagogia tecnicista, a centralidade está no processo. Então, da mesma forma que o trabalhador tinha que se adaptar ao ritmo do trabalho, do processo do trabalho, na educação, o trabalhador da educação ele tem que se adaptar ao processo. E quem dita o processo? Os especialistas, mediante a elaboração de planejamentos, de planos. A eles cabe a pesquisa,
a descoberta, enquanto que na educação prática cabe somente a aplicação do processo. Nesse sentido, entendiam que o produto final depende da organização do processo. Então, se o processo for eficiente, logo o produto final será eficiente, será eficaz, será bom também. Então, para que o aluno aprenda de forma correta, é necessário que o processo seja feito da melhor forma possível. Então, a educação passou a visar a objetivação do trabalho educativo mediante planejamentos já elaborados antecipadamente por especialistas. Então, a pedagogia tecnicista embasou-se na neutralidade científica, na racionalidade, na produtividade, acreditando que o processo educativo devia ser organizado a fim de que ele seja objetivo e operacional. Além desses aspectos, ela aderiu também a ideias da operacionalização do trabalho, do modelo fordista e taylorista, um enfoque sistêmico que traz como verdade absoluta somente aquilo que a ciência traz como verdade. Então, também tem aspectos positivistas. E o controle do comportamento ou engenharia comportamental behaviorista de Skinner. Então, se na prova estiver perguntando se aquela pedagogia trazida ali em texto é tecnicista, e se lá tiver, os termos behaviorista, comportamento operante, que é um conceito de Skinner, pode ter certeza que a questão se refere à pedagogia tecnicista. Então, como diz Libânio nesse livro aqui, a escola funcionaria como modeladora do comportamento humano, através de técnicas específicas. E o professor seria apenas um elo de ligação entre a ciência, entre a verdade científica e o aluno. Então, como a pedagogia tecnicista ela compõe as tendências liberais, segundo Libânio, e as teorias não críticas, segundo Saviani, nós entendemos claramente, como a gente já viu nas aulas anteriores, a concepção dessas tendências, dessas teorias, ela não visa transformação do indivíduo, mas sim sua adaptação ao modelo de sociedade vigente, que no caso, capitalista. Então, a pedagogia tecnicista, ela visa principalmente a formação de sujeitos competentes, para o mercado de trabalho. Sujeitos que venham se adequar às suas funções nessa determinada sociedade. Quer dizer que dentro de uma sociedade há múltiplas funções, há múltiplos espaços a serem ocupados, há múltiplas tarefas e cada sujeito, nessa ordem, deve ocupar um determinado espaço. Cabe à educação o treinamento eficiente para que esses indivíduos venham ocupar essas funções. Portanto, cabe à escola organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos úteis e necessários para que os indivíduos se integrem na máquina do sistema global. Como diz Libânio, nesse livro aqui, Democratização da Escola Pública, em que ele vai trazer as tendências pedagógicas. Esse aqui é parte do capítulo das tendências pedagógicas, que tem até disponível na internet para baixar em PDF. É logicamente que não tem o livro todo, tem só esse capítulo aqui em questão, que é este capítulo especificamente. Mas como aqui a gente está estudando as contribuições de Libânio e Saviani, eu sempre tento trazer um pouco do que os dois falam. Nesse vídeo vocês devem estar percebendo que eu não estou trazendo aquela divisão, O que Saviani fala, o que Libânio fala, como eu faço nos vídeos anteriores. Porque, como eu falei, não há distorções entre as formas que cada autor vai abordar a pedagogia tecnicista. As duas vão trazer que a pedagogia tecnicista tem como função a formação de recursos humanos, que recursos humanos remete à formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Então, a pedagogia tecnicista é totalmente dependente da sociedade, do sistema social vigente, se configurando como um subsistema desse sistema maior, que é o sistema social, cujo funcionamento eficaz é essencial para a manutenção desse sistema, dessa sociedade. Lembrando que todas essas informações, todos esses conceitos que eu estou trazendo aqui, as contribuições de Saviani, as contribuições de Libânio, gente, estou errando 2 vezes. As contribuições de Libânio e de Saviani estão no material de estudos em PDF gratuito, está aqui embaixo na descrição. É só você clicar no link e baixar gratuitamente. Lembrando também que todo esse material vai compor um material mais completo, mais abrangente sobre as tendências pedagógicas, para que você não simplesmente fique memorizando conceitos, aí garimpando pela internet os conceitos, palavras-chave. E assim você terá um material completo em mãos para você estudar e não errar mais nenhuma questão de tendência pedagógica. Mas vamos continuar com a aula.
Agora sim nós podemos trazer as características da pedagogia tecnicista, da mesma forma que a gente fez nas últimas aulas. O elemento principal é a organização racional dos meios, buscando sempre os objetivos na aprendizagem, os objetivos no planejamento. O processo deve ser eficiente, buscando sempre a eficiência, não só no trabalho, mas também na escola, a formação de sujeitos competentes no seu trabalho, enfoque no planejamento e objetivos, como eu falei anteriormente. Os especialistas que elaboram planejamento, coordenação e controle. Essa questão do planejamento foi tão intensa que no período do regime militar foi marcado também por grandes reformas, como as reformas do ensino secundário, do ensino primário, as reformas universitárias. Inclusive, Saviani vai fazer uma análise editorial nesse livro aqui sobre essas publicações. Mas isso vai fazer parte do material completo do Tendências Pedagógicas que eu vou abordar de uma forma facilitada. Então, se você quiser se aprofundar, conhecer mais, aguarde que no final dessa série eu vou divulgar esse material completo. Continuando, o processo define o que o professor e aluno farão e como farão. Portanto, o professor e aluno tomam funções secundárias nesse processo de aprendizagem. Eles são espectadores, cabendo a cada um exercer somente a sua função determinada, como já disse o professor, de ensinar, sendo o elo de ligação entre o saber científico e o aluno, e o do aluno de tão somente assimilar, receber aquela informação passivamente. Não há espaço para discussão, para debates, para questionamentos. Isso é uma crítica que Saviani vai trazer também nesse livro aqui e também nesse livro aqui, que ele vai dizer que isso contribuiu para a fragmentação da prática pedagógica, Como a gente pode lembrar também que além dessas reformas na educação, também houve a divisão do trabalho pedagógico em especializações, em supervisor, em orientador e outras funções que existem até hoje, apesar de que o curso de pedagogia, licenciatura em pedagogia, já abrange, já capacita o profissional da educação, o pedagogo que vai sair formado dessa faculdade para todas essas funções. Mas ainda no Brasil há concursos para esses cargos específicos, como supervisor e orientador. Além desses aspectos, Saviani também vai criticar a mecanização do processo de ensino-aprendizagem, em que tornou muito mecânico, muito superficial a relação entre professor e aluno, que a relação afetiva já não era importante, se existia, em que perdeu-se de vista a especificidade da educação e a subjetividade desse processo educativo, em que pouco importava as relações afetivas e subjetivas dos sujeitos nesse processo de ensino, o que tornou o conteúdo mais rarefeito e altos índices de evasão e repetência escolar da mesma forma que era antes. Mas o que foi divulgado naquela época, com contribuições de Valnir Chagas, que foi como se fosse o Anísio Teixeira da Escola Nova, o Valnir Chagas, que é nem cobrado em concurso, mas só para fim de conhecimento mesmo, histórico, ele foi o grande divulgador desse modo de educação. Mas continuando, não perder o foco, mais um conceito aqui, aprender a fazer. Por que aprender a fazer? Isso é uma coisa que os concurseiros acabam confundindo, se perdendo. Por quê? Na pedagogia tradicional, o importante era aprender. Na pedagogia nova, aprender a aprender ou aprender fazendo. Na pedagogia tecnicista, agora o foco é aprender a fazer. Porque, como a gente já disse, uma das bases da pedagogia tecnicista é o comportamento, a modelagem de comportamentos com base na psicologia behaviorista de Skinner. Então, o que era importante era o aluno aprender a fazer a ação, a atitude, o comportamento, para que ele fosse capaz. Então, naquela época veio também os cursos profissionalizantes, os cursos práticos, as especializações. Outro termo que cai muito, eficiência e eficácia, que são termos que vêm do modelo organizacional das fábricas, das indústrias, com base no Taylorismo e Fordismo. O enfoque sistêmico, que é um enfoque que acredita na ciência como verdade absoluta, e a psicologia behaviorista e engenharia comportamental, que a gente já comentou aqui. Continuando. Outras características. Formação de mão de obra para o mercado de trabalho, a maximização da produção e, assim, a minimização da intervenção pedagógica. Por isso que o foco é todo no processo. O processo tem que ser eficiente, porque assim iria minimizar a intervenção pedagógica do professor. Preparação de recursos humanos e método instrucional. Espero que vocês tenham compreendido o que é essa pedagogia, porque agora nós vamos exercitar, agora nós vamos para o concursando.
Questão 1. Na tendência liberal tecnicista, o. Então dá o pause aí e responde que daqui a pouco a gente volta. Agora vamos ler a alternativa, para ver qual alternativa se identifica, tem relação com a pedagogia tecnicista. Alternativa A. Educação é centralizada no aluno. O professor deve garantir um clima de relacionamento pessoal e autêntico baseado no respeito. Será, gente? Centralidade no aluno? Na pedagogia tecnicista, a centralidade está onde? No processo. Então, não é essa alternativa. Essa alternativa se refere às pedagogias novas, escola nova, em que a centralidade está no aluno. B. A relação professor-aluno é de igual para igual, horizontalmente. Não, né, gente? Porque na pedagogia tecnicista, a relação não é igual. Não existe nem relação. Como a gente viu, o foco não é nem nas relações afetivas. Cada sujeito ali, tanto o professor como o aluno, ele ocupa um papel. Se o do professor é de ensinar e do aluno de aprender, não são funções iguais. Então, não são papéis iguais. Portanto, não é horizontal, é vertical também. C. A autoridade é do professor, que exige a atitude receptiva do aluno. Bom, tem questão de autoridade? Tem sim, mas qual pedagogia traz como marco a autoridade? Porque a gente tem que entender que nas questões de concurso, eles vão trazer termos característicos, termos fortemente relacionados a um determinado de pedagogia. E autoridade não é um termo forte, não é um conceito-chave, digamos assim, da pedagogia tecnicista. É sim da pedagogia tradicional. Então, não é essa a alternativa. D. Relação docente-discente é objetiva, em que o professor transmite informações e o aluno deve fixá-las. Essa é a alternativa certa, foi o que a gente já trouxe aqui, em que a relação ela é objetiva, não a relação afetiva. E o professor é o que transmite a informação e o do aluno é o que recebe. É uma relação bem técnica, bem objetiva, bem mecânica. Letra E. Papel do aluno é de participador e do professor de mediador entre o saber e o aluno. Bom, como a gente já viu, não é essa a questão. As pedagogias em que o professor ele é mediador do conhecimento não é nenhuma dessas que a gente trouxe até agora. É a pedagogia crítico-social dos conteúdos, na visão de Vygotsky, na visão de Saviani, que a gente vai abordar mais profundamente nas próximas aulas. E a luz acabou de novo. Gente, quem quiser me doar aí uma luminária, um refletor de luz, eu estou aceitando, vou deixar aqui minha conta bancária. Tô brincando, tá? Agora vamos para a segunda questão. Sobre o tecnicismo educacional, assinale a alternativa correta. Já dá pause aí que a gente já volta. Vamos ler as alternativas. Letra A. É uma proposta de educação centrada no professor, cuja função se define como a de vigiar e aconselhar os alunos, corrigir e ensinar a matéria. Gente, centrado no professor é qual pedagogia que é centrada no professor? A pedagogia tradicional, porque a tecnicista é centrada no processo, na prática ali. Alternativa B. A atividade escolar pauta-se em discussões de temas sociais e políticos e em ações sobre a realidade social imediata. Bom, como eu disse, na pedagogia tecnicista não há espaço para discussões, nem debates, nem questionamentos. Inclusive, a pedagogia que traz discussões de temas sociais e políticos são as pedagogias progressistas, que a gente vai abordar na aula 5, essa é a 3. A aula que vem vai ser sobre as teorias críticas reprodutivistas de Saviani. Alternativa C. Assegura a função social e política da escola mediante o trabalho com conhecimentos sistematizados. Também não. Assegura a função social e política? Que função social e política se isso nem é trazido na pedagogia tecnicista? Na verdade, são termos da pedagogia crítico-social dos conteúdos, né, ou histórico-crítica, que inclusive é a perspectiva de educação que Libânio e Saviani trazem. Então, não é a pedagogia tecnicista. Alternativa D. Foi inspirado nas teorias behavioristas da aprendizagem e da abordagem sistêmica do ensino. Essa é a alternativa correta. Vamos lá, teorias behavioristas da aprendizagem e da abordagem sistêmica do ensino, que a gente já falou repetidamente aqui nessa aula. Eu espero que você finalmente tenha compreendido a pedagogia tecnicista e se eu te ajudei, se esse conteúdo foi útil para você, não se esquece de clicar em gostei se você ainda não clicou, se inscreve nesse canal para você receber mais dicas de concursos e conteúdos pedagógicos, aulas gratuitas. Me segue no Instagram, lá eu sempre coloco dicas de conteúdos pedagógicos, dicas de concurso. Eu estou muito presente lá todos os dias, sempre divulgando materiais gratuitos,
gratuitos lá no meu blog. Então conheça meu blog também, que eu vou deixar aqui embaixo. Lá tem a LDB atualizado 2020 para você baixar com todas as alterações mais recentes. Agora eu vou deixar um vídeo aqui do lado como sugestão para que você assista se você quiser. E até a próxima. Um beijo e tchau!